sabendo isso, há muitos e muitos anos, eu vi pela primeira vez uma coisa que deve fazer parte hoje da cultura visual de qualquer um, que é uma figura se deformando em outra. Eu não sei se foi um filme que os caras viravam vampiros, ou alguma coisa assim, ou se foi uma propaganda que um tigre virava alguma coisa. Então, é uma figura virando outra. Olha só, o que é uma figura, né? Pensando assim, uma figura na tela do computador, você tem aqui um certo número de pixels, sei lá. Ou pode ser que a sua figura tenha mais pontos do que tem pixels na tela, mas pensa assim, tem um certo número de pixels aqui. Então, cada pixel, em vez de a gente dar coordenadas para ele, vamos dar números, né? Então, você tem aqui um certo número N pixels. Cada um tem um número, tá? Um número de 1 até N. Tá? Numerados de 1 a N. E uma figura você vai dizer, vamos fazer, para simplificar, uma figura em preto e branco. Então, cada pixel aqui vai ter que ter informação se ele está branco, ou se está preto, ou se está alguma coisa no meio. Então, é um número. É um número que tipicamente pode ser entre 0 e 256, mas teoricamente poderia ser um número. Então, na verdade, a nossa figura seria uma coisa assim, ó, x1, x2, xn, onde cada um desses aqui é informação de quanto que eu tenho aqui de cinza no pixel correspondente. Se a figura for colorida, cada pixel tem 3 cores e tal, um pouco mais complicado, mas só aumentaria o número de variáveis. Tá? Em vez desse aqui ter uma, só teria 3, ou teria 3, ou teria 3. Então, uma figura, sei lá, uma fotografia em preto e branco, nada mais é que uma coisa assim. Né? Então, imagina que, lá um de vocês, como é seu nome? Ramon. Né? Isso aqui seja o Ramon. Esse tem acento? Tá bom. E você, como se chama? Gabriela. Tem um L só? Então, aqui, ó, da mesma forma, Gabriela podia ser dada pelas suas coordenadas aqui. Se fosse em R2, seriam 2 coordenadas. Se fosse no plano, cada um teria 2 coordenadas. Quer dizer, a gente teria aqui, ó, Ramon com as suas coordenadas, x1, x2, Gabriela com as suas coordenadas, y1, y2. E fazer a foto do Ramon virar a foto da Gabriela é uma questão de ir alterando essas coordenadas até elas virarem aqui. Então, a maneira super simples é fazer o quê? Você cria AI igual a YI menos XI, para ir de 1 até N, e fazer, agora você faz, vamos criar um Z, né? Z1 de T, Zn de T, onde Zi de T igual a Xi mais Tai. Quando T for 0, Ramon. Quando T for 1, Gabriela. Vai mudando. Talvez não seja a melhor ideia do ponto de vista visual, porque tem que ajustar, que tem que levar olho em olho e tal, orelha em orelha e tal, tem que dar uma... Talvez tenha que partir a figura em pedacinhos e ir ajustando isso, mas basicamente é isso. Aqui eu estou extrapolando a coisa que eu fiz. Eu faço essa figura aqui porque é uma coisa importante, uma das coisas mais importantes que a gente vai aprender nesse curso é o seguinte, é que quando você pensa uma situação geométrica no plano,
você converte tudo para duas variáveis. Então, tudo vira par ordenado. E aí a geometria vira operações com pares ordenados. Mas os problemas na vida real, eles têm mais do que duas coordenadas, mais do que duas variáveis. Tem um monte de variáveis infinitas, sei lá. Por exemplo, a foto aqui tem N variáveis, onde N é alguns milhares, alguns milhões, tipicamente, né? Minimamente, assim, tem alguns milhões de pontos aqui. A tela de qualquer celular tem mais ou menos isso. Então, mas você pode pensar um problema com N variáveis e dizer, mas se N fosse 2, como seria? Então, o problema de transformar esse cara nesse daqui, se N fosse 2, seria o problema de mover esse ponto até virar esse aqui. Pode ser feito em linha reta, ou pode ser feito de outra maneira. Então, a gente pode, de certa maneira, em situações que não são tipicamente geométricas, pensar, não são tipicamente geométricas e não são no plano, não são no espaço, tem um número grande de variáveis, pensar assim, mas se fossem só duas variáveis, o que isso seria geometricamente? E aí você veste aquilo de uma fantasia geométrica e vê, às vezes tem uma coisa óbvia geometricamente que dá para fazer e que funciona também, não só com duas variáveis, mas com 1 milhão de variáveis. Isso também é um... Então, na verdade, a gente vai aprender aqui a lidar com problemas de geometria, não só para resolver problemas de geometria, mas também para criar a possibilidade de geometrizar situações que não são geométricas. Quer dizer, assim, esquematizando um pouco, eu posso pensar assim, ó, é como se eu pensasse assim, na geometria analítica, eu parto de um problema geométrico aí eu faço uma tradução algébrica aí eu lido, isso aqui vira então um problema algébrico, e aí eu lido com ele com as ferramentas algébricas e eu chego eventualmente a uma solução algébrica. E aí, essa solução algébrica volta com a sua interpretação geométrica. Mas eu também posso ter uma situação que é o contrário. Eu tenho um problema algébrico. Algébrico pode ser analítico também. Tem um problema algébrico. Aí, esse problema algébrico, ele pode ter uma interpretação geométrica. E aí, uma vez que você interpreta geometricamente, você pode ter um insight, vou usar assim, um insight geométrica, uma sacada geométrica. E isso, então, determina, eventualmente, uma estratégia algébrica, na medida em que, se geometricamente você diz, eu tenho que fazer isso, esse fazer isso pode se traduzir algebricamente por alguma conta, alguma operação, alguma atividade que você vai ter. E isso pode conduzir a uma solução do seu problema.
Olha, é a geometria analítica e a experiência com a geometria analítica que vai nos permitir fazer isso. É mais ou menos como multiplicar e dividir. Depois você multiplica, você começa a... Porque dividir tem uma certa adivinhação a partir da multiplicação. Então, uma vez que você aprendeu a fazer isso, fica mais fácil fazer isso aqui. Queria deixar para vocês uns desafios que não estão na lista. Desafios que não estão na lista. Uma curva simples assim, ó, você tem aqui, andando no chão, um carro, aí tem o pneu, no pneu você marca um ponto aqui, e aí o pneu vai andando, e esse ponto aqui, ó, esse tamanho aqui, esse ponto aqui, ele vai andando, ó, quando você está aqui nessa posição, esse ponto daqui veio para cá. E então o ponto que está sobre o pneu veio para cá. E esse cara vai andando, vai descrevendo uma curva. É um bom desafio você fazer isso com coordenadas. Depois, se fizer esse, tem um outro bom desafio, que é o seguinte: você tem aqui um círculo e outro círculo. E tem um ponto aqui. E aí esse circulinho vai andando aqui dentro e descrever a trajetória desse ponto. Talvez vocês tenham brincado, não sei se ainda existe esse brinquedo, que são os circulinhos assim dentados, e que aí você bota uma rodinha dentada, você bota lá a canetinha e vai fazendo coisas assim. Claro, você pode fazer uma versão mais apimentada disso, né? Você pode botar um círculo aqui, outro aqui, outro aqui, assim por diante, e cada um vai rodando dentro do outro. E aí pega um ponto no último e vê como ele se move. Então, esse é o... Isso também é um aprendizado que o mais importante, do ponto de vista científico, é a recíproca disso. Aqui, ó, a gente está partindo de movimentos conhecidos e que a gente pode explicitamente dizer quem são x de t e y de t. Vou chegar lá na equação. De maneira geral, quando você pensa em satélites, em trajetórias em geral, em evolução, quer dizer, o problema mais, talvez que mais mobilize a humanidade é prever o futuro. Então, prever o futuro tem várias maneiras, talvez a mais eficaz seja a astrologia, mas tem a estatística, que trabalha com a ideia de que a gente não sabe exatamente, mas pode tentar prever, mas tem as coisas determinísticas, que são muito ligadas à física, em que você não tem explicitamente a evolução, mas você tem, vamos dizer, pensando assim, lei de Newton. A lei de Newton diz o quê? Ou pensando na lei da gravitação. A lei da gravitação diz o seguinte, quer dizer, que se você tem um corpo que está se movendo sujeito à atração de outros corpos, você conhece a força que atua sobre ele em função da posição. Quer dizer, imagina se tem N corpos, na verdade. N corpos se movendo sujeitos às atrações mútuas. Então, você sabe qual é a força que atua sobre cada um deles em função das posições de todos eles. E a ideia é, dadas as posições iniciais e as velocidades iniciais, saber como é que eles se movem ao longo do tempo. Você pode pensar que esses corpos são o Sol,
e os planetas do sistema solar, os corpos menorzinhos, talvez. É um problema dificílimo, né? E que você não tem explicitamente uma forma assim, de calcular a solução, mas você tem uma maneira de dizer como é que o cara anda. Porque, basicamente, a ideia é a seguinte: se você está numa posição aqui e você tem a velocidade assim para cá, você espera o quê? Que no próximo tempo você vai andar para cá. E se a velocidade é uma certa velocidade, você tem aceleração, você tem como mais ou menos prever, né, dar um chute de como é a aceleração daqui a pouquinho. Então essa é uma maneira computacional, meio chutada, de tentar resolver o problema, mas também nós vamos tentar aprender métodos mais sofisticados, não nessa disciplina, mas em outras disciplinas do curso. Então também, a gente descrever as trajetórias explicitamente é apenas o começo da brincadeira. Porque a brincadeira séria mesmo é lidar com situações em que a gente não vai conseguir descrever explicitamente as trajetórias de uma maneira exata, mas tentar fazer ou de maneira aproximada, ou ter uma ideia qualitativa de como aquilo anda. Então também, isso que a gente está fazendo aqui também é um beabá para tentar prever o futuro com ferramentas da matemática e da física. Então temos assim, várias ideias iniciais para vocês começarem a estudar e tentar resolver os problemas. Tem questões assim. Então tá bom.